Graças a Deus, deixando aqui mais um conteúdo da Escola Bíblica, nossa Escola Bíblica, com mais um tema importante para a nossa alimentação, para o nosso crescimento, para que nós estejamos sendo abençoados mais pelo Senhor. O tema da nossa escola, louvado seja Deus, nesta data, não é, do dia 12 de setembro, tema o reinado de Ezequias, que é a lição de número 11, deixando aí registrado em nome do Senhor Jesus para nossa edificação, tendo como texto áureo 2 Reis 18:5, quando ali a palavra sagrada diz: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve semelhante seu entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. E a verdade prática, Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que o obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que o obedecem e procuram agradá-lo. É a verdade prática. Para que a gente possa, então, aqui guardar para a nossa vida prática um conteúdo sobre aí como foi o comportamento do rei Ezequias, louvado seja Deus, na sua experiência com Deus, e tendo como uma leitura bíblica, não é? Em classe, 2 Reis 18, verso 1 até o verso 3, e mais o verso de número 13, 28 e 29, capítulo 19, verso 1, verso 5 a 7, verso 15, verso 16 e versos 20 e 21. O texto diz o seguinte, 2 Reis 18, 1. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme em tudo o que fizera Davi seu pai. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Rabsaque, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. 2 Reis 19, verso 1. Aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor, e os servos do rei Ezequias vieram a Israel. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temais as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra, a espada o farei cair na sua terra. Verso 15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Verso 16. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que lhe enviou para afrontar o Deus vivo. Verso 20.
Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Louvado seja Deus. Importante saber que nós temos objetivos específicos para a gente poder guardar, para a gente entender o motivo principal que nos leva a investir tempo em ouvir o conteúdo da escola bíblica. E os objetivos desta lição, a qual nós estamos compartilhando um conteúdo, um comentário, a lição 11 do dia 12 de setembro, são 3 objetivos específicos. O primeiro é apresentar o íntegro reinado de Ezequias. O segundo objetivo específico é sinalizar as afrontas de Senaqueribe. E o terceiro objetivo específico é registrar o fim de Senaqueribe para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. É preciso que nós tomemos cuidados e nós possamos garantir que a nossa atitude está em fidelidade diante do Senhor. Louvado seja Deus. Já entrando no comentário propriamente dito da nossa escola bíblica, nós precisamos chamar a sua atenção para a introdução quando diz: o reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Tendo como ponto central, somos honrados pelo Senhor sempre que permanecemos fiéis e tementes a Ele. Esse é o ponto central da nossa lição de hoje. Indo já para a resposta, para cumprir, o primeiro objetivo específico, para alimentar, para satisfazer esse primeiro objetivo específico, que é apresentar o íntegro reinado de Ezequias, nós já estaremos entrando aqui no comentário do tópico de número 1, louvado seja Deus, com o título O Justo Reinado de Ezequias. O justo reinado de Ezequias, para então a gente apresentar o íntegro reinado de Ezequias, que é o objetivo de número 1. O justo reinado de Ezequias, que está aqui dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico, um rei reformista. O segundo, a purificação dos lugares sagrados. E o terceiro subtópico, a adoração nacional. Foi uma forma tremenda desse rei conduzir ali aquilo que o Senhor lhe havia concedido como missão diante do povo de Israel, o rei Ezequias. O conteúdo do tópico 1, aliás, do subtópico 1, louvado seja Deus, diz o seguinte: glória a Deus. Um rei reformista, Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém, reuniu os sacerdotes e levitas e lhes propôs uma nova aliança com Deus, conforme está registrado em 2 Crônicas 29, do verso 4 ao verso 11. Esta aliança incluiria uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e os sacrifícios, reinstituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa.
A despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias é que ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Você pode conferir isso em 2 Reis 18, verso 6. Assim, o rei Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reinado de Judá, por isso ele reuniu os sacerdotes, demais levitas e lideranças para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação, conforme registrado em 2 Crônicas 29, 4 a 11. Ezequias tinha um coração quebrantado e por isso foi reformista. Glória a Jesus. Glória a Deus, ainda continuando sobre o justo reinado de Ezequias, que é o tópico de número 1 da nossa lição de número 11, que o subtópico 2, a purificação dos lugares sagrados. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram e se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. 2 Crônicas 29, 3 a 5. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto e os sacrifícios conforme a lei de Moisés, 2 Crônicas 29, 18 a 21. A purificação foi tão completa que no relato de 2 Crônicas, livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 18 e 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto. Nada ficou de fora. O terceiro subtópico desse tópico, o justo reinado de Ezequias, a adoração nacional. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor, 2 Crônicas 29 e 20. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo o Israel. Foi nesse momento de muita comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor, 2 Crônicas 29, 28 e 29. Que cenário maravilhoso! Uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se via, 2 Crônicas 30, verso 1. Todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. Houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Depois, Ezequias, os sacerdotes e os levitas oraram pela cura e santificação do povo, 2 Crônicas 30, 27. A convocação do rei Ezequias ao povo para a santificação, adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Houve um impacto espiritual tão grande que, ao voltar para casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompeu com a idolatria. Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. É preciso que nós tenhamos esse entendimento. Deus quer fazer a mesma coisa, ele nunca mudou. A síntese desse tópico de número 1, falando sobre o reinado de Ezequias,
quando nos voltamos para Deus, as mudanças de comportamento e atitudes são inevitáveis, pois sua santidade nos constrange. Louvado seja Deus. Glória a Deus, com o propósito aí de deixar, de alimentar o nosso objetivo específico de número 1, o primeiro, que é apresentar o íntegro reino de Ezequias. Nós precisamos entender para a nossa vida prática que não existe possibilidade de mudança na vida de cada um de nós, desde um governo de uma nação, desde o governo de um estado, uma província, uma cidade, se quem está na liderança, quem está com a obrigação de tomar decisões, não tiver em seu coração uma predeterminação a reformar aquilo que tem que ser reformado, a mudar aquilo que não está correto, voltando ao que de fato é correto. O rei Ezequias foi muito feliz porque ele ficou conhecido como um rei reformista. Ele entendeu a necessidade e assim foi o seu reinado. Ele teve essa característica e por esse motivo ele conseguiu conquistar, louvado seja Deus, um reinado, um povo, conquistou a atenção e a honra do Senhor. Na casa, na família, no casamento, nos projetos do dia a dia também de cada um de nós, isso não é diferente. A outra coisa que o rei Ezequias ali decidiu foi purificar as questões da fé, purificar os lugares sagrados, cuidar da verdade na questão da religiosidade. Não basta a religião, não bastam os dogmas, não bastam as capacitações, os conhecimentos, não bastam as carteiras, as credenciais. É preciso que haja de fato uma personalidade, uma questão íntegra, coerente, ética na vida de cada um, no comportamento de fé, na forma de servir. E foi ali também o que o rei Ezequias decidiu fazer, purificando os lugares sagrados, como naquele tempo era assim. Ele purificou. Ele foi muito abençoado por Deus por conta dessa sua atitude do coração e que ele pôs em prática. A outra coisa que ele fez foi envolver toda a sua nação na adoração. A adoração nacional foi algo da parte do rei Ezequias que muito agradou a Deus. É preciso que cada autoridade constituída, que cada homem, que cada mulher que tenha aí a oportunidade, o privilégio dado por Deus de conduzir alguma direção, que esteja com seu coração predisposto à adoração ao Senhor. Então foi assim que o rei Ezequias foi triunfante na missão que Deus lhe deu, e também agora qualquer um que assim proceder não é diferente, porque Deus continua fiel. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, glória a Deus, aqui para satisfazer o objetivo específico de número 2, sinalizar as afrontas de Senaqueribe, nós já estaremos adentrando no tópico de número 2 da nossa lição desta data, lição de número 11 do dia 12 de setembro, para deixar aqui este conteúdo continuando. Senaqueribe invade Judá, é o tópico 2, para a gente poder continuar a nossa lição de número 11 e então deixar esse conteúdo para você. A palavra escrita, o texto escrito pela equipe abençoada da revista CPAD, diz o seguinte no subtópico de número 1 do tópico 2 da lição 11:
que o Império Assírio estava em franco crescimento. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que fora levado para o cativeiro, segundo Reis 18, verso 11, verso 12. Agora, Senaqueribe, rei da Assíria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expandir seu poderoso exército para retirar Jerusalém, aliás, para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio, segundo Crônicas 32:1. Durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de Deus, do seu Deus, em 2 Crônicas 32, 10 ao 15, como seu propósito era abalar o moral do rei e do povo. Todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico. O subtópico 2 vai falar sobre o temor do rei Ezequias. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá, segundo Reis 18, 37 e 19 primeiro. O que levou o rei a consultar o profeta Isaías, em Isaías 37, verso 1 ao 7. E a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo da ausência de problemas e enfrentamentos. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado. Louvado seja Deus. A síntese desse tópico: nosso inimigo não tem nenhum poder sobre nós. Todas as suas pretensões passam pelo crivo e aprovação do Senhor. É preciso que nós entendamos, como servo do Senhor, que Ele é cuidador, que Ele é abençoador, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele não tem necessariamente, aliás, nunca tem que se dobrar diante de quem quer que seja, por mais poderoso ou poderosa que seja. É preciso que nós aprendamos de uma vez por todas que o Deus ao qual nós servimos é o dono da vida e o dono da morte. Não tem grande diante dele. Do contrário, ai daquele que se levantar contra os ungidos do Senhor, aqueles que trabalham para obedecer ao Senhor, porque com verdadeira, absoluta certeza, a mão do Senhor será contra essas pessoas, não importa o tamanho delas. Por isso é preciso que nós entendamos: afrontar a obra, o reino, a igreja do Senhor. Não é à toa que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós precisamos, como servos de Deus, tomar posse da verdade em detrimento de qualquer condição, capacidade, poder dos homens. Louvado seja Deus. Aqui, na lição de número 11, nós vimos aí as afrontas de Senaqueribe contra Ezequias, mas ele foi infeliz e mais uma vez aqueles que foram fiéis ao Senhor foram honrados. É esse mesmo propósito que Deus tem na sua vida, em nome do Senhor Jesus, na sua casa e na sua família. Que Deus esteja lhe abençoando em nome do Senhor Jesus, para não permitir que nada, o que nem ninguém venha roubar o que é seu, conquistado na cruz do Calvário. Glória a Deus. Continuando aqui por último, ainda para finalizar a lição de número 11, de 12 de setembro de 2021, falando sobre o reinado de Ezequias, nós estaremos aqui já falando
do tópico de número 3, para registrar o fim de Senaqueribe, o inimigo do povo de Deus, o inimigo de Ezequias ali, naquela oportunidade, e que também é aplicado na vida de cada um daqueles que creem, daqueles que andam com Jesus, a oração do rei e o livramento do Senhor. A oração do rei Ezequias e o livramento do Senhor, seu Deus. Louvado seja Deus, é o que o texto da nossa escola bíblica, desta lição de número 11, de 12 de setembro, nos chama a atenção. Louvado seja Deus. A oração do rei e o livramento do Senhor está aqui dividido em 2 subtópicos para nossa meditação. E diz o primeiro subtópico, a oração confiante de Ezequias, para intensificar ainda mais sua estratégia do medo. O rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias, segundo Crônicas 32:17. A mensagem exigia a rendição de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente, Isaías 37:14-20. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos, e apresentando as afrontas de Senaqueribe, ele pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio. Deus conforta o rei, é o subtópico 2. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. O rei foi ali confortado pelo próprio Senhor através da sua palavra. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe, Isaías 37, versos 6, 7, 21 e 22. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma. O Senhor dos Exércitos lhe deu o livramento. Um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185.000 assírios, segundo Reis 19:35. O fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos próprios filhos, segundo Crônicas 32:21. Foi algo terrível que o rei Senaqueribe colheu por se levantar contra o Deus dos crentes. Foi um salário de total miséria, desgraça e morte que ele colheu por levantar sua autoridade, o seu poder contra aqueles que estavam diante da presença do Senhor. E Deus não mudou, ele continua mandando o seu anjo para balançar a estrutura, derrubar por terra. Por isso, nosso convite é que você, em nome do Senhor Jesus, possa entender qual é o fim daqueles que se levantam contra quem está andando em seriedade diante do Deus dos deuses. A síntese do tópico 3 vai nos dizer que aquele que ousa afrontar o Senhor Deus é severamente castigado. Não adianta, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não está preocupado com o tamanho de homem.
Deus não está preocupado com o tamanho de ciência, Deus não está preocupado com idade, com poder, com capacidade. Deus está preocupado com aquele que decide andar de conformidade com a sua palavra, e Ele está pronto para estender a sua mão e envergonhar todos aqueles que se levantarem contra os seus ungidos. Ele nunca mudou, Ele continua sendo Deus. Por isso, quando o profeta Isaías, ele ali se levanta lá no capítulo de número 59, ele diz: a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Os ouvidos do Senhor não estão feridos, para que não possa ouvir. E os olhos do Senhor não estão sem que consiga ver. O que ocorre é que nós precisamos ter cuidado, e nós estaremos experimentando a manifestação do poder do Senhor em cada uma das nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que você possa guardar o conteúdo aí da lição de número 11 deste 12 de setembro de 2021 para a sua prática diária, em nome de Jesus.